e toda a equipa ministerial aqui presente, senhores deputados, senhoras deputadas, e começaria por relevar o vasto consenso que existe em termos de representatividade política na Assembleia da República para Portugal continuar a ser um exemplo positivo no acolhimento de refugiados. Portanto, isto não é um automatismo, como vemos pela Europa fora, noutros Estados-membros, e julgo também que é pela ausência não só dos partidos xenófobos que existem noutros Estados-membros, portanto, essa ausência em Portugal desses partidos, mas também por uma composição favorável, histórica e social, também da abertura do próprio povo português ao mundo e do mundo também ao povo português, e isso é algo que devemos sempre sublinhar. Apesar da situação mais periférica de Portugal face aos principais focos de fluxos migratórios, gostaria de perguntar especificamente ao papel do governo português no delinear da resposta conjunta europeia, e referiu há pouco sobre a questão da reforma de Dublin II e em que posicionamento, em que grupo de países é que Portugal se encontra fez o enquadramento sobre os diferentes grupos de Estados-membros, das posições desses Estados-membros, e onde é que Portugal se encontra nestes temas fracturantes da reforma a Dublin e qual é que é o posicionamento português a essa reforma necessária. Também aproveitar para perguntar qual é o posicionamento de Portugal face ao Visa Waiver Program no âmbito do acordo UE-Turquia, especialmente à luz dos mais recentes acontecimentos da relação entre a UE e a Turquia, e qual é que é o posicionamento do governo português. A senhora Ministra referiu aqui os valores do número de refugiados, 720 refugiados a título da recolocação, que vieram para Portugal através dos contingentes da Grécia e da Itália. E depois também os números também de reinstalação. E eu gostaria de perguntar sobre o caso específico dos pedidos de asilo espontâneos, quais as nacionalidades, se houve aqui, quando passa para 600, agora nos números até 2016, se existe aqui agora uma tipologia de nacionalidade diferente daquela que era habitual, e quais são os tempos de resposta também que é concedida a título dos pedidos de asilo espontâneo, porque isso também terá algo a ver também e alguma influência também, tendo em conta os tradicionais países de origem que pedem asilo, e qual é que esta pressão dos refugiados, qual é a consequência disso para esses países mais tradicionais que pedem asilo, aos cidadãos desses países que pedem asilo para Portugal. Relativamente às entradas e saídas dos refugiados a título dos dois outros programas, qual é que é o tempo de permanência também em Portugal, portanto, daqueles dos refugiados, o tempo de permanência médio, e quando referiu também na sua intervenção aquela questão dos refugiados que depois decidem sair de Portugal, julgo que à volta de 140, e que realmente não podemos prender, entre aspas, obviamente, estes refugiados, e há aqui a liberdade de circulação. Mas também urge perceber porque é que saem, porque 140 no universo de cerca de 1000 refugiados é uma taxa alta. Se isto tem a ver com a integração que é proporcionada aos refugiados, tem a ver com a localização onde são posicionados, portanto, se existe aqui aquela diferenciação entre o interior rural e o litoral urbano, e se isso também poderá ser uma causa, portanto, de onde é que vêm estes 140, e depois as consequências também para o próprio financiamento também destes refugiados. Novamente sobre a questão da política de integração dos refugiados, que é praticada no terreno, é referido que são divididos por volta de 76 municípios, e então isto dá à volta de, portanto, eu tinha visto alguns os valores de 1.300 ao todo, mas se calhar isto já deveria de ser retirado os 140 desta totalidade, mas mesmo assim é por volta de 15, 17 refugiados por município, tendo em conta que provavelmente os grandes centros urbanos têm maior, se isto não leva também a um maior isolamento dos próprios
dos próprios refugiados, porque quando olhamos, por exemplo, para a questão de outros casos de políticas de refugiados, por exemplo, é falado sempre muito sobre o caso alemão, mas hoje em dia, devido à grande pressão dos números sobre a população alemã, a própria noção de Willkommenskultur, que é falada e referida a essa cultura das boas-vindas, está a ser colocada em causa também, não só por partidos de extrema-direita, mas também por partidos do mainstream e, portanto, urge saber exatamente o que é que nós podemos fazer para melhorar a própria integração dos refugiados, para fazer do modelo português de boas-vindas aos refugiados um sistema efetivo, porque quando olhamos para a questão da sociedade civil ser a resposta indicada por Portugal, como referiu na sua intervenção, a verdade é que também quando vemos as declarações do Presidente da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que já diz que que a resposta da própria PAR já está no limite e que é necessário duplicar a resposta no próximo ano, porque no próximo ano haverá um maior fluxo de refugiados para Portugal. Portanto, como é que se consegue conciliar isso para criar realmente um modelo de case study positivo para a Europa continuar a ser, mesmo tendo em conta o aumento do fluxo que virá no próximo ano. Obrigada. Muito obrigada, Sra.